Cheguei! Tá começando o Fala Débora, o podcast mais marqueteiro do Brasil. E se você tá assistindo esse vídeo, antes de mais nada, eu quero que você saiba que deu muito trabalho, que a vida da empreendedora solo não é fácil. Gente, eu tô aqui tentando gravar isso, trabalho sozinha, tô aqui tentando gravar isso, montando equipamento. Cada hora é uma coisa diferente. Então, se você está assistindo, já deixa o seu like, porque provavelmente você está no YouTube. Já se inscreve no canal, porque vai vir muitos episódios. Assim, se tudo der certo e o universo conspirar a meu favor, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Débora. Seja muito bem-vindo por aqui. Eu vou começar a compartilhar coisas muito interessantes aqui nesse canal, tá? Já tem um podcast, já tem mais de um ano, mas decidi trazer esse formato mais audiovisual para vocês aproveitarem também. Então, é a minha estreia aqui, falando assim para vocês. Estou um pouco nervosa, vou beber um pouquinho de água. Tudo que é novo dá um pouco de medo, né? Então, estou um pouquinho nervosa, mas vai acontecer, vai rolar. Nesse primeiro episódio, eu preparei um pouquinho da minha história para vocês. Quero bater um papo com vocês sobre a minha história, porque acredito que toda vez que a gente vai se apresentar, a gente tem que falar um pouquinho da gente, né? E é a primeira vez aqui, então vamos falar sobre isso. Um pouquinho nervosa, nossa, quanta modéstia, né? Mas vamos lá, gente. Se você não me segue no Instagram, @Débora Xavier Marketing, lá eu compartilho muita coisa. Os stories é só bagaceira. Brincadeira. Nos stories é um assunto os conteúdos muito leves, muito legais e didáticos para vocês, tá? E no feed tem bastante coisa boa também. Então, você vai gostar de ficar lá, eu tenho certeza que vai. Bom, vamos lá, né? Vamos às apresentações. Eu sou a Débora Xavier, tenho 28 anos, sou casada, sou mãe and advogada and marqueteira. E a história do marqueteira, né, veio do nada, foi muito espontâneo. Eu trabalhei com telemarketing em 2012, né? Vendia jornal numa empresa de telemarketing. Foi meu primeiro contato com vendas, né? Então, acredito que isso me ajudou bastante. Hoje eu consigo pensar que tem me ajudado muito, sabe? Porque quando eu penso em objeção, quando eu penso em atendimento ao cliente, quando eu penso em apresentar o produto de uma forma mais persuasiva, eu lembro da minha experiência lá do telemarketing. Então, é aquela história, né? Não existe experiência que a gente não vá aproveitá-la depois, né? Então, tem um amigo meu que fala assim, um dia as pedras se encontram. E isso é muito verdade. Uma hora as pedras se encontram e você consegue aproveitar aquilo que você usou lá atrás para uma nova rotina, uma nova vida, uma nova experiência. Então, foi isso que tem acontecido, que aconteceu comigo. Eu fazia faculdade de Direito, sou advogada. Em 2012, comecei a trabalhar no telemarketing, trabalhei lá por uns 2 anos, foi meu primeiro contato com vendas e meu primeiro contato com, de uma certa maneira, um marketing, né, um pouco precário, um pouco antigo, mas foi o meu primeiro contato, tá? Me formei, não tinha pretensão de fazer faculdade, não tinha pretensão de ser advogada, tinha pretensão de prestar concurso público. Mas, assim que eu me formei, eu engravidei. Então, eu já não era mais sozinha. Eu tinha um ser que dependia de mim e eu precisava exercer a minha profissão. Eu passei na OAB ainda, no final da faculdade, no último ano, né? Tem essa possibilidade de fazer a faculdade a OAB no último ano. E, assim, eu fiz, né? Passei. E assim que eu terminei minha faculdade, eu engravidei, então eu me vi na necessidade de poder de advogar. Me vi nessa necessidade e assim foi. Advoguei, trabalhei em alguns escritórios, trabalhei sozinha. E todas as vezes que eu perguntava para mim mesma, você se vê fazendo isso para sempre? A minha resposta era não. A minha resposta é, tô aqui porque preciso, não é o que eu quero. E eu comecei a colocar isso na balança, né? Poxa vida,
que eu quero então? Porque sou péssima em contas. Exatas é uma coisa que nunca funcionou pra mim. Não sei fazer contas. Você perguntar pra mim agora, Débora, quanto que é 1 mais 1? Há possibilidade de eu responder 3. Então, eu sou muito ruim em exatas. Muito ruim mesmo. Então, as duas coisas que eu sabia fazer era falar e escrever. Então eu falei, eu preciso usar isso a meu favor. É a minha arma, eu preciso usar isso a meu favor. Só que o que aconteceu? Quando eu fui fazer vestibular, como essas eram as minhas duas qualidades, falar e escrever, eu pensei em ser jornalista. Porque eu gosto muito da comunicação. Eu gosto muito dessa história de se comunicar, falo pra caramba e etc. Então eu pensei assim, poxa, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer jornalismo, né? E aí mirei na Fátima Bernardes, acertei no Érico Rocha. mas, mas não fiz jornalismo, porque na época me falaram que pagava muito mal, me falaram que jornalismo era uma profissão defasada, enfim, eu fui pela cabeça dos outros e acabei fazendo direito, que quando eu entrei na faculdade eu nem sabia direito para que servia. É a realidade. Vou beber água. E aí, quando eu me dei conta, tava fazendo direito, tava num ambiente que eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Por vezes eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque, gente, eu sou simples. Eu sou uma pessoa, eu falo simples, eu não tenho muito luxo para poder me vestir, sabe? Estando confortável, né? Tá de boa, não gosto muito de salto, gosto de tênis. E o direito é completamente ao contrário. Então, assim, eu sentia que, que o direito tinha aversão a mim, sabe? Não era eu que tinha aversão ao direito. O direito tinha aversão a mim. Então, em várias vezes eu me questionei, o que eu tô fazendo aqui? Mas fui até o final, falei, não, eu não vou desistir, né? Até por uma questão de honra, os meus pais estavam me ajudando muito. E a gente até teve alguns problemas financeiros no decorrer da faculdade. E eu falei, poxa vida, eu preciso honrar isso, né? Depois, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse diploma, eu não sei. Mas eu preciso honrar isso que eles estão fazendo. E foi isso que eu fiz. Enfim, quando eu terminei a faculdade, que eu engravidei, que eu me vi na necessidade, eu comecei a trabalhar, comecei a advogar. E não era exatamente isso que eu queria. Como que virou a chave, né? Se você me perguntar assim, Débora, lá em 2015, né, quando você engravidou, você imaginava que você iria largar o direito? Não, eu não imaginava. Por que eu não imaginava? Porque, por um motivo muito lógico, né? Não era só eu, era um filho, né? Era uma criança e era uma família que estava sendo construída. Como que eu iria pensar só na minha infelicidade, né? Já era um conjunto. Eu me sentia egoísta ao ponto de falar, não, eu não vou mais exercer o direito, eu vou partir para outros mares porque eu estou infeliz. Porque já não era só de mim que se tratava. Então eu fui aguentando, né? Fui levando e falei, não. Por algum momento até pensei que eu faria aquilo infeliz para sempre. Quando o meu filho cresceu um pouco, né? A gente já estava numa situação menos complicada, né? Digamos. Aí eu pude perceber que poderia ser real, mas naquele momento não. Tá bom, como que o marketing entrou na minha vida, né? Como que como que eu saí do direito, um trabalho totalmente formal, com pessoas formais, com palavreados formais demais para mim, me sentia um peixinho fora d'água. Como que eu saí de lá e entrei no marketing, um mundo completamente digital? Eu sempre gostei muito de internet, muito, muito mesmo. As minhas amigas sempre como que eu posso dizer? Eu sempre fui a mais digital das minhas amigas. Inclusive, se você é minha amiga, provavelmente eu te fiz um e-mail, você odiou. Tem algumas histórias dessa.
Mas eu sempre fui a que mexia no Orkut, no Facebook, no MSN, no ICQ, bem mais do que as outras, sabe? Sempre fui muito presente, assim, o meio digital. Mas, em 2016, meu marido olhou pra mim e falou assim, eu sei cortar cabelo. Do nada, conversa totalmente aleatória, né? Eu sei cortar cabelo. Peraí. Meu marido falou, eu sei cortar cabelo. Eu olhei pra cara dele, falei, é? Você aprendeu com quem, né? Aí ele falou assim, eu cortava dos meus amigos, raspava, né? Dos meus amigos na infância. Tá aí uma coisa que é legal, cortar cabelo. Do nada a gente tá conversa. Aí eu falei assim, então corta. Porque eu sou assim. Eu não penso muito pra fazer as coisas, sabe? Se veio uma ideia na minha cabeça, eu tenho que fazer isso agora. Porque eu sei que se eu esperar um pouco, pode ser que não aconteça, tá? Então eu sou muito assim, deu a ideia, vai lá e faz, sabe? E aí eu peguei e falei pra ele, faz aí, né? Vamos, corta. Aí ele falou, olha, ele olhou pra minha cara, porque ele é pé no chão. Ele olhou pra minha cara e falou, você é louca? Vou cortar onde? Eu não tenho espaço pra cortar, não tem salão, não tenho dinheiro pra alugar um salão. Não tem curso. Aí eu falei assim, Aí eu pensei, na verdade, né? Peguei um tempo pra pensar e falei, bom, eu não conheço nenhum lugar que ofereça serviço delivery, né? De barbeiro delivery. E aí foi onde tudo foi surgindo. E, de fato, isso aconteceu. Ele começou a cortar cabelo delivery de uma maneira que fosse uma renda extra, sabe? E deu certo, gente. Deu certo, aconteceu. E isso aconteceu e deu tão certo que hoje ele é barbeiro, não é mais delivery, hoje ele tem a barbearia. Mas aquela ideia naquele começo foi muito importante para que isso se tornasse real hoje. Nesse momento, né, que ele estava cortando delivery, estava com essa ideia na cabeça, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ir atrás de divulgação, né, de como que eu faria para divulgar. E me deparei com o marketing de conteúdo. Foi meu primeiro contato com o marketing de conteúdo, foi em 2016. E aí eu me dei conta de uma infinidade de possibilidades de fazer uma publicação, gerar clientes e gerar dinheiro através das redes sociais. Eu estava advogando, estava com meu filho de 3 meses, estava trabalhando fora, mas eu pesquisava, ajudava, fazia publicações para ele no Canva e a gente divulgava e a gente começou a perceber que ele estava tendo uma rendinha extra boa, sabe? E aí eu lembro que um certo dia eu encontrei um conteúdo de uma profissional, Jaqueline Gatti, o nome dela, inclusive, e eu falei assim, cara, eu poderia fazer isso para sempre. Eu lembro que eu olhei fuçando as coisas dela, eu falei, eu poderia fazer isso para sempre. Eu já estava com vontade de empreender, mas naquele momento era impossível. Era impossível eu fazer isso. Por que impossível? Porque eu não tinha coragem. Eu achava que eu não ia ter coragem de abandonar o direito. Foi um trabalho mais interno do que externo, sabe? De assumir para mim mesma que eu tinha mudado. De assumir para mim mesma que eu não tinha a obrigação de ficar numa profissão que eu não gostasse, ainda que fosse os meus pais que tivessem dado todo o amparo, todo o respaldo. Eu não tinha aquela obrigação, eu não tinha aquela obrigatoriedade. Então, isso foi mais trabalhado dentro de mim do que fora, sabe? E aos poucos, isso foi acontecendo. Eu fui me libertando, sabe, desses sentimentos, dessas crenças limitantes, dessas amarras. Mas naquele momento, para mim, era impossível. Continuei trabalhando de 2016 até 2019, que foi quando eu estava assim, num cansaço emocional muito grande. Eu sou uma pessoa que eu absorvo muito as coisas. Muito, muito, muito. Trabalhar com internet, por esse ponto, é difícil para mim. Mas trabalhar com direito era impossível.
eu pegava o problema das pessoas e eu não tentava solucionar juridicamente apenas. Eu tentava fazer o impossível para aquelas pessoas. Porque para mim aqueles problemas eles já eram meus também. E isso é uma coisa que não pode acontecer, entendeu? Não pode acontecer. Você tem que separar o seu lado humano do seu lado profissional. Porque existem coisas que juridicamente são impossíveis e que você não vai conseguir. Existem ações, existem casos que chegam até você que são impossíveis. Às vezes por negligência da parte, às vezes já está numa situação que não dá mais para resolver juridicamente. A pessoa já perdeu todos os prazos possíveis de defesa e você está ali numa situação que não tem o que fazer, mas eu queria fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Então, assim, por N motivos, eu me envolvia muito com os meus clientes. E isso foi começando a me fazer muito mal. Eu lembro que em 2019 foi o pior ano da minha profissão. Foi o pior ano. Foi o ano, assim, que eu ia trabalhar muito mal. Eu ficava muito doente. Eu ficava muito ansiosa. Foi horrível. E eu lembro que em 2019, ainda, em setembro, eu tava escrevendo, eu tenho mania de escrever metas, sabe? E o ano tava acabando, tava em setembro já, tal. Eu lembro que eu escrevi uma meta numa folha de sulfite, uma lista de metas, né? E uma das metas que eu coloquei era sair da CLT e empreender. Eu lembro que eu escrevi aquilo por escrever, porque eu não tinha coragem de sair. Por motivos meio que óbvios também. É lógico que eu colocava a culpa no trabalho. Eu falava assim, mas se eu sair eu vou perder os meus direitos, né? Vou perder minha grana e tal. Mas não era só isso. Era um medo interno de sair e falar assim, nossa, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu vou sair do meu trabalho e aí? O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir trabalhar com a internet? Será que é isso mesmo? Aquele medo que todo mundo sente quando você não enxerga, quando você está num território incerto. Era esse medo que eu sentia. E aí, o que aconteceu? Saíram comigo. E me mandaram embora. Deixa eu beber mais água. Saíram comigo, não tinha o que fazer, não dava para ficar lá compulsoriamente. Então, quando saíram comigo, eu tô olhando ali, gente, porque como eu trabalho sozinha, e eu tô gravando isso sozinha, tem um espelho atrás da minha câmera, pra eu ficar vendo se tá tudo ok, mas aparentemente tá tudo certo. Tô falando, valoriza esse episódio, valoriza esse meu trabalho. Não se esquece de curtir isso daqui, hein? Compartilhar também com alguém que tá aí no perrengue, querendo sair do trabalho e não consegue. Mas, enfim, quando me demitiram, eu lembro que eu não fiquei triste, eu não chorei, eu fiquei feliz. Eu senti um alívio dentro de mim. Eu falei, bom, agora deixa. Na época, se eu não tinha coragem para fazer alguma coisa e fizeram por mim, era tudo que eu queria. Agora tem que dar certo. Então, eu recebi os meus direitos, recebi o dinheiro, eu recebi o seguro-desemprego. E eu lembro que eu saí em outubro de 2019 e eu recebi minha primeira parcela do seguro em janeiro de 2020. Então, eu recebi a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, eu recebi 5 parcelas. Quando foi na última parcela, que foi em maio, eu falei, gente, é a última. É agora ou nunca. Eu preciso começar a falar de marketing. Eu tinha comprado um curso da Regiane Toigo na época, criadores de conteúdo, que foi o que me deu toda a base técnica para poder formular uma estratégia, para poder formular a consultoria que eu dou hoje para empreendedores, para poder ter conhecimento sobre o Instagram, sobre postagem, sobre algoritmo, sobre estratégias em si. Foi o curso que me deu toda a minha base de formação. E eu investi esse dinheiro nesse curso, e já estava fazendo o curso há um tempo, eu comprei ele logo em outubro mesmo, mas eu não tinha coragem de começar. Sabe quando você fica com aquele receio? Fala, gente, mas as pessoas me conhecem como Débora advogada, como que eu vou chegar do nada e falar assim, gente, agora eu vou falar de marketing? Quem que vai me dar credibilidade, sabe? Eu ficava nessa. Quem que vai acreditar no que eu tô falando? Mas é aquilo que eu falei, é uma coisa mais ser trabalhada dentro de você do que em qualquer outra situação,
né? Então, quando a minha parcela de seguro acabou, eu falei assim, agora eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter uma profissão, porque eu tenho filho, porque eu tenho família, e por mim também, né? Não é só, eu sei que a todo momento eu tô frisando outras pessoas, tô falando da minha família, tô falando das coisas, mas é por mim também, né? Porque eu queria me sentir realizada, porque eu não me sentia no direito. E olha só, uma coisa muito interessante, porque a gente vive falando assim, dinheiro não traz felicidade, e realmente não traz. Porque eu ganhava relativamente bem, tinha algumas regalias, tinha algumas mordomias, só que trabalhava muito e não era feliz, não era completa. Me sentia muito ruim, me sentia uma má profissional, me sentia café com açúcar perto dos colegas de trabalho. Café com açúcar. Café com leite. Me sentia café com leite perto dos colegas de trabalho, porque por eu ser uma pessoa muito espontânea, às vezes extrovertida, desinibida, sempre colocavam a minha credibilidade à prova. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu fui colocada à prova enquanto profissional por conta do meu jeito. Então, isso tudo me chateava muito. Isso tudo me deixava muito magoada, sabe? De falar assim, poxa vida, então quer dizer que eu não posso ser uma advogada bem-humorada? Eu tenho que estar sempre séria, eu tenho que tratar as pessoas sempre com formalidades, eu não posso ser eu mesma, né, no meu ambiente de trabalho, porque isso perde a credibilidade. Eu nunca se teve formalidade comigo, não gosto, sabe? E isso sempre me deixou muito magoada. Mas, enfim. A partir do momento que eu saio do trabalho, né, que saíram comigo, e eu me vi na minha última parcela do seguro-desemprego, eu falei, agora é a hora. Eu preciso trabalhar. O que eu fiz, né, na prática? Eu nem tinha feito o curso inteiro da Regiane. Eu fiz algumas aulas, foi suficiente para estruturar uma consultoria, colocar o que eu ia vender e oferecer. E aí, na prática, o que eu fiz? Eu fui para o meu Instagram, o Instagram que eu tinha mesmo, Instagram pessoal, abri os stories e comecei a falar. Nesses stories eu falei assim, me apresentei, falei que o pessoal sabia que eu era advogada, mas que agora eu estava partindo para outro rumo, eu estava estudando marketing, eu queria ajudar os empreendedores a poder destacar os seus negócios. E aproveitei e usei a deixa da pandemia, né? Porque o que acontece? A pandemia veio para poder digitalizar muito mais o mundo, né? Então, a partir do momento que eu me vi naquela situação, né, de pandemia, tudo muito novidade, tudo muito novo para as pessoas, eu vi a oportunidade de trabalho naquilo. Tanto para mim quanto para as outras pessoas também. Porque a partir do momento que eu executo o meu trabalho com excelência, as outras pessoas também lucram com isso. Então foi o momento, era o cenário ideal para eu começar. Se eu não tivesse começado naquela época, eu não teria começado nunca. Entende? Então, isso foi muito bom. E eu usei essa deixa no meu Instagram. Falei que eu estava aproveitando a pandemia, os negócios, digitalizando, para poder ensinar empreendedores a destacarem os seus negócios. Contei a história da barbearia, contei tudo que eu já tinha feito, tudo que eu já vinha, né, estudando um pouco desde 2016 para poder colocar isso em prática hoje. E foi assim, foi com medo mesmo. Com muita insegurança, não me sentia preparada para aquilo. Só que eu sabia que não existia momento certo também, tá? Então, às vezes você fica esperando o momento certo, achando que você vai sentir isso, ou achando que você vai receber uma luz divina e falar assim, agora você está pronto. Mas isso não acontece. E é por tanto ansiar, né, por momentos certos, que as coisas não acontecem. E eu sabia que se eu não tivesse se eu não começasse naquele momento, as coisas também não iriam dar certo para mim. E foi isso. A partir disso, todos os dias no meu Instagram, @DéboraXavierMarketing, eu estou lá falando de marketing. No começo, de uma maneira mais formal, porque eu já vinha do direito, né? Então, eu já vinha daquela formalidade. Depois eu fui desmistificando isso e venho fazendo isso.
falando do meu jeito, trazendo o meu jeito de falar sobre marketing. E isso tem me feito muito bem, porque aqui eu posso ser quem eu sou de verdade. Aqui eu não preciso mentir, aqui eu não preciso fingir, aqui eu não preciso vestir um personagem, aqui eu posso ser eu. E isso é muito livre. Empreender é muito livre. Às vezes a gente se mata para trabalhar numa iniciativa privada, para receber aquele mísero salário que a gente tende a chamar de estabilidade. E no primeiro corte de funcionários, você sai. Não existe estabilidade quando você depende de alguém. Não existe. Então, às vezes a gente se mata de trabalhar para os outros e a gente dá para nós migalhas. O mínimo do mínimo do mínimo a gente dá para nós. Então, isso foi saindo da minha cabeça. Isso foi saindo completamente da minha cabeça. Eu não quero dar o mínimo de mim para mim. Eu quero dar o meu máximo, porque eu almejo lugares grandiosos demais. E para estar em lugares grandiosos demais, eu preciso dar o meu máximo, né? Então, isso tudo eu fui construindo. Isso tudo eu fui moldando dentro de mim ao decorrer da minha experiência, ao decorrer que eu fui perdendo a timidez, porque não se engane, ninguém nasce pronto, tá? Ela conseguiu porque ela sabia conversar na frente de uma câmera, porque ela sabe se comunicar bem, porque ela tem o dom da fala. Isso não existe, tá? Isso não existe. Você consegue fazer alguma coisa quando você se predestina a fazê-la. Isso é óbvio, né? Então, não é porque alguém tem o dom da fala, não é porque alguém tem o dom de algo, é porque ela se predestinou a fazer alguma coisa. E ela fez. E foi assim comigo. Os meus primeiros vídeos ficaram muito ruins. A maneira com que eu ia fazendo, eu ia conseguindo ter mais manejo, sabe? Ter mais facilidade em falar, em me comunicar, em gesticular. E mais segurança. Mas isso só foi possível porque eu dei o primeiro passo. Lá atrás. Incerta, insegura e não estava preparada. Mas aconteceu, tá? Então, tudo que acontece para nossa vida, eu sempre falo, não existe experiência que não nos sirva em algum momento, né? Acho que eu falei isso até no começo. A gente sempre vai utilizar das nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, e sejam elas dentro da área que você está hoje ou não, a gente sempre utiliza. Eu estou utilizando no meu trabalho hoje, quando eu falo de objeção, por exemplo, quando eu vou conversar com um cliente meu que está falando que está sem tempo ou sem dinheiro, eu começo a lembrar como que eu fazia para que as pessoas comprassem jornal. Quando as pessoas me falavam que elas eram digitais, como que eu vendia um jornal, um exemplar físico para elas? Isso é quebra de objeção. E eu começo a lembrar de quando eu trabalhei em 2012 no telemarketing. Eu uso as minhas experiências de lá para agora. Em 2021, um ano totalmente digital, entende? Então, do mesmo modo com o direito, eu não sou advogada, quer dizer, sou advogada, mas não advogo mais, mas utilizo do direito no meu dia a dia quando eu vou formular um contrato com um cliente, e eu não preciso pagar para que esse contrato seja formulado, porque eu tenho conhecimento jurídico e conhecimento técnico suficiente para formular os meus próprios contratos. Então, assim, você percebe que na vida, todas as nossas experiências vão compor o que nós somos hoje. O que nós somos hoje. Isso é extremamente importante, porque na grande maioria das vezes a gente se amua e acha que nada dá certo para mim, deu tudo errado para mim. Imagina se eu estivesse chorando porque perdi o emprego e não tivesse corrido atrás de fazer algo novo com aquilo que o universo tinha me dado, com aquela possibilidade, com aquelas possibilidades que a vida estava me dando. Tudo acontece de acordo com o que você faz com aquilo que te aconteceu. Não sei se ficou muito certo, mas
é exatamente assim que eu penso e assim que eu agi e que eu ajo até hoje. Será que o som tá saindo bom? Ao vivo tem dessas, né? Ao vivo não, né? Sem cortes. Esse vídeo não tem cortes. Mas é isso, gente. Acredito que eu falei tudo que eu queria falar sobre esse episódio, né, da minha vida, minha história, muito importante. É importante a gente falar sobre história. Gosto muito de falar sobre isso. Cada um tem a sua história. E é importante porque em algum momento você vai se identificar com tudo isso que eu te falei, né? Assim como se eu escutar a história de outra pessoa, eu também vou me identificar porque nós temos histórias. E histórias conectam pessoas. Então, hoje estou aqui há mais de um ano e 3 meses fez que eu trabalho exclusivamente com marketing digital. Faço estratégia de conteúdo, dou consultoria para empreendedores, crio conteúdos para o meu Instagram, gerencio contas de empreendedores também. E isso é bem bacana, porque lá atrás eu achava que era impossível, e hoje é possível. Tem até uma frase que eu gosto muito, que fala assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Muitas vezes a gente acha que é impossível, mas se você tentar um pouquinho, pode ser que não seja. E se não for impossível, ponto para você, né? Bom, gente, é isso. Primeiro episódio do podcast falado, visto, uma produção audiovisual aqui que eu montei sozinha. E espero muito que vocês tenham gostado, tá? Curta aqui esse vídeo, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, me segue lá no Instagram também, tá? @DéboraXavierMarketing. Estaremos aqui toda semana com episódios novos. E é isso. Até a próxima.